Bom, pessoal, a saga do Golf da minha mulher, episódio bônus, os custos para restaurar o Golf GLX 1997. Pessoal, no começo da saga, né, a gente disse que dessa vez, pela primeira vez, a gente ia mostrar todos os gastos num processo de restauração do carro, desde a compra do carro, transferência, compra de peças, desmontagem, funilaria, pintura, mecânica, montagem de novo, ar-condicionado, som, teto solar, tudo que fosse relacionado a essa restauração, a gente mostraria para vocês dessa vez, né? Por que a gente não fala em valores nos outros vídeos do canal? Eu já expliquei isso algumas vezes, mas acho que vale a pena repetir, reforçar, porque tem muita gente nova que entrou no canal por conta dessa saga do Golf. A gente faz os vídeos para serem uma referência para daqui 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10 anos, né? E o dinheiro, ele tem um valor ao longo do tempo. Então, se você pegar e falar que você pagou 10 mil reais num carro há 3 anos atrás, 10 mil reais de 3 anos atrás não tem nada a ver com 10 mil reais de hoje. Se você falar de 10 mil reais de 8 anos atrás, não tem nada a ver. Então, para não passar referências erradas, né? Até hoje no canal eu sempre fiz analogias, né? Falou, esse Dodge Neon custou o preço de 2 lanternas de Dodge. Esse carro aqui custou o preço de mão de obra de pintura. Então a gente sempre fez algumas analogias para dar uma ordem de grandeza dos custos, mas sem abrir valores, tá? Dessa vez a gente vai abrir, né, como a gente prometeu. A gente foi anotando tudo, o Orlando foi anotando tudo, eu fui anotando as coisas que eu comprava daqui, o Orlando as coisas que ele gastava do lado de lá. A gente não foi mostrando ao longo da saga, mas estava tudo registrado, né? Hoje a gente planilhou, a gente tinha algumas coisas, tinha que estabelecer algum critério de alocação de alguns custos de mão de obra e tal, e a gente chegou num valor final, que é o que a gente vai mostrar nesse vídeo aqui, tá? A gente não tá, o Golf tá na casa da minha mulher, então o mais parecido com o Golf para ilustrar isso aqui é o Golzinho GTI 1995, tá? Colocamos uma flanela aqui, uma flanela de... Pelo menos 0 km custava o mesmo preço do Golf. Pelo menos 0 km custava o mesmo preço do Golf, impressionante. Eu não tenho os valores de cabeça aqui, mas a ordem de grandeza é a mesma, né? Então, para quem por acaso caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, né? Esse aqui é o vídeo da saga do Golf, né? Esse aqui é o episódio final. O Golf que a gente localizou, restaurou, né? E eu dei de presente para minha mulher, quase 2 décadas depois que o carro foi vendido, né? 19 anos depois, o carro voltou, né? Então, vamos aqui agora para o que interessa, né? Outra coisa interessante vai ser que a hora que a gente vai mostrando esses custos, né? Primeiro vocês vão entender muito por que algumas pessoas pedem tão caro em alguns carros restaurados. Porque gasta muito mesmo. Por que muitas vezes a gente fala que um carro não vale a pena? Por que muitas vezes a gente fala que um carro é caro demais? Por que muitas vezes a gente fala que tem carro que de graça é caro, né? Então, quando a gente falou do valor que a gente pagou nesse carro, que era um valor caro, é porque o que a gente ia gastar nesse carro, o carro depois de pronto não vale, sei lá, 60% do que foi gasto, né? Tem carro, é duro dizer, mas é verdade, né? É duro escutar, principalmente quem for dono do carro. Tem carro que de graça é caro, né? Por que de graça é caro? Tem carro, por exemplo, que vale 25 mil reais, em muito bom estado. 40 mil se for zerado, né? Se você vai gastar 50 para fazer, se você ganhar o carro de graça é caro, né? Porque ele vai, depois de pronto, ele vale menos do que o que você gastou. No caso específico desse Golf, era um carro que a gente queria restaurar pelo valor sentimental, porque foi um carro que minha mulher teve na época, que gostou, porque eu queria fazer essa presepada, fazer uma surpresa para ela, tal. Então valeu a pena, né? A gente mostrou para vocês. Mas normalmente não vale, tá? Eu não quero me antecipar à conclusão, mas essa é a conclusão que a gente vai chegar e eu vou mostrar por A mais B que isso é verdade, ok? Orlando, faz um favor para mim. Fica mais perto aqui agora, porque
eu vou te perguntar algumas coisas, eu vou te falando, vou te cantando algumas coisas e a gente vai falar. Bom, eu separei aqui os custos, tá? Eu separei os custos aqui em famílias de custo, né? Começando pelo carro. O carro a gente pagou 15 mil, vocês sabem, vocês acompanharam o primeiro episódio da saga aí. A gente teve que fazer 2 laudos de vistoria, porque o motor tinha sido substituído, a gente gastou mais na transferência, a gente teve que fazer uma dupla, né, porque o carro não tinha sido transferido. Então aqui foram os valores que a gente gastou só com a compra do carro. Depois a segunda família de custos, né, coloquei as montagens e desmontagens. Teve um parceiro que fez a desmontagem e a montagem, aquela montagem principal, desmontar vidro, desmontar para-choque, desmontar banco, desmontar todo o carro e depois de montar de volta, né? Ele cobrou, o que é? Só 700. O material para montagem, peraí. Opa, a gente está fazendo ao vivo aqui, na hora de fazer. Então, o que acontece? A mão de obra do terceiro foi R$ 2.500. Os materiais para montagem, 700, né? Aquela lavagem, aquela super lavagem pré que rendeu até um vídeo, né? Foi 250. Depois algumas peças a gente jateou. Depois a gente teve uma mão de obra alocada aqui, a gente fez uma conta aqui de tempo que o Orlando se dedicou ao carro, né? A gente parte depois para funilaria e pintura. Funilaria e pintura, mão de obra, funilaria e pintura, foi cobrado 10 mil. Esse é outro ponto também, meio chato, mas a gente prometeu que ia mostrar tudo, a gente vai mostrar tudo, né? A gente tem uma parceria com o Chicão, que é uma parceria diferente, então... A gente paga o aluguel do espaço, tal, essas coisas a gente não colocou aqui porque já está feito, né? Então tem gente que tenho certeza que tem gente que vai ver 10 mil reais e fala, foi muito barato, foi muito caro. E cara, tem muitas coisas, o Chicão está fazendo vários outros trabalhos para mim e tal. Então estamos sendo bem transparentes colocando aqui quanto efetivamente foi pago, tá? Depois o material de pintura, o polimento a gente mandou fazer fora, né? E a gente chegou em outro subtotal aqui. Depois na mecânica. O mecânico cobrou de mão de obra e peças para fazer a montagem da mecânica, R$ 7.850. Tem aí uns 2.500, 3.000 de montagem, o resto são peças que ele colocou. Quais são as peças que ele colocou? As peças de suspensão, rolamentos, amortecedores, uma porção de coisa que ele colocou para montar, para fazer a montagem. Mas algumas coisas a gente colocou, a gente teve que comprar, por exemplo, os coxins, né? Quem acompanhou a saga toda, no penúltimo episódio, o carro estava legal, mas estava com uma vibração do cão, porque tinha sido colocado um coxim não Volkswagen. Então a gente comprou os coxins, pagamos essa pequena fortuna nos coxins, né? R$ 1.470, e resolveu o problema. Então tem coisas que infelizmente não dá para economizar, porque senão o resultado não vai ser legal. E chegamos aí num outro subtotal de mecânica, né? E aqui a gente acabou alocando também pneu, alinhamento, balanceamento, escapamento, teve que fazer uma revisão da bomba de direção hidráulica, depois teve um adicional de mão de obra, de algumas coisas que a gente precisou fazer naquele repasse final lá, não só os coxins, né? Mas teve uma sonda que ele também já fez uma outra revisão, também não estava 100%. Uma das homocinéticas estava estralando. Uma das homocinéticas estava instalando aqui antes desse... É interessante ressaltar, nesse valor total de mecânica, é interessante ressaltar que não foi retificado o motor. Exatamente. Tá? Foi tirado o cabeçote, foi dado um trato só em cabeçote, a parte de baixo estava já revisada pelo antigo dono, motor muito bom. Essa parte de suspensão, por exemplo, foi colocado tudo, borracha, tudo tá nesse valor aí, incluso nesses 7 mil e pouco aí. Porém, algumas coisas não foi feito, por exemplo, mola é do carro ainda, né? Algumas coisas... Então, assim, poderia ter ficado bem mais caro que isso. E isso só corrobora aquela tese que o carro, quanto mais barato, mais caro vai ficar. Exato. Se o carro fosse pior ainda, tivesse motor estourado, não sei o quê, essa conta ia subir muito em relação ao que estava. Quando a gente comprou o carro, o dono ainda falou que tinha gasto R$ 9 mil e realmente tinha gasto mesmo, porque senão essa conta... Porque gasta, vocês estão vendo que gasta, né? E assim, não é porque você gasta que o carro vai valer depois, também é outra coisa que a gente vai mostrar aqui para vocês. Não adianta, gastei 50 mil no carro, azar teu, o carro vale tanto, né? É a situação que a gente se encontra aqui, a gente não vai vender o carro, mas vocês vão ver no fim o que deu aqui.
Depois algumas coisas que eu somei aqui, que não tem nada a ver, mas que ficam fora de mecânica e tal. Não tem nada a ver uma com a outra, né? Som, ar-condicionado, teto solar. Então a gente gastou R$600 de mão de obra no ar-condicionado. A outra coisa, hein? Estamos fazendo isso aqui no interior, tá? Se a gente fizesse isso em São Paulo, com certeza vários custos desses, alguns custos não, custo de peça é a mesma coisa, não sei o que tal, mas vários custos seriam mais altos. Custo de lavagem, custo do ar-condicionado, principalmente custo de mão de obra e tal. E não é porque o cara lá de São Paulo é malvado, não, é porque o aluguel que ele paga é mais caro, os custos dele são mais caros e tem que refletir no preço do serviço final. E também levando em consideração que todos os parceiros que trabalharam nesse carro são já parceiros de longa data, então Exatamente. Também tem esse porém aí. A gente manda bastante volume, a gente manda bastante serviço, o pessoal foi muito parceiro, né? Quase sempre fizeram as coisas muito mais rápido que fariam numa normalidade. R$600 nesse ar-condicionado foi muito, me surpreendeu total a hora que eu fui buscar, que foi uma revisão completa de compressor, de tudo, né? Legal. Bom, teto solar, 500 para revisar o teto solar, 550 mão de obra do som para refazer os alto-falantes, para instalar, para fazer toda a revisão que tinha que fazer. E aquele som que deu até um episódio, né? Isso. Ele custou R$1.500 o CD player mais a disqueteira. Aqui, por exemplo, né? Já que é para mão de obra, mas também inclui as peças, né? O alto-falante e tal, exatamente, tá. Por isso que eu falei para você ficar aqui perto. Tem gente que gosta a gente que lê bastante os comentários, né? O legal é a gente ter esse feedback. Às vezes a gente fala alguma coisa no calor do vídeo aí e o pessoal que tá vendo fala assim, nossa, mas 500 pau só a mão de obra? Não, teve os alto-falantes também. Assim como lá em cima na mão de obra de mecânico, também tem algumas peças incluídas. Tem várias peças incluídas. Quase é mais que peça do que mão de obra. Mão de obra acho que é 2.600, 2.000 e pouco. A gente fez aqui uma planilha resumida, né? Não vamos a ideia disso é vocês não se apegarem a cada linha, mas se apegarem no total, porque o total vai estar bem próximo do que foi. Os valores são os reais, é que às vezes o nome aí pode ser que alguém entenda errado. Exatamente. Bom, tapeçaria, tá? A gente comprou os bancos, né? Que o Laguna achou lá em Minas. Pagamos R$780 naqueles bancos zerados, mas, né? Só o frete foi R$500, né? Então o frete para vir de lá para cá foi quase o preço dos bancos. Algumas coisas realmente não fazem muito sentido, né? São muito desproporcionais. Depois a mão de obra do tapeceiro, a mão de obra para montar tudo, para revisar, para limpar, para secar, higienizar e tal, R$700. O forro do teto também, foi um outro tapeceiro que fez, que limpou, higienizou, fez tudo que tinha que fazer e tal. O tampão e as coifas foi o mesmo que fez, né? Um carpete que a gente conseguiu, um carpete novo, né? Até que foi um preço razoável. A gente fala preço razoável porque a gente tem referência de carpete de Dodge, por exemplo, né? Os preços que chegam, um carpete que a gente tem que colocar num Dodge que a gente coloca, esse carpete realmente foi bem mais barato, né? E aqui entra, acho que o grosso dos gastos, que foram as peças em geral. Então, os emblemas novos de estoque antigo, defletor de para-choque, kit de pino de porta, as lanternas traseiras foram R$1.000 o par, eu tinha falado 600, 800, né? Mas não, foi 500 cada uma, foi R$1.000 o par. Um par de faróis, esse NOS, tá, é o novo de estoque antigo, New Old Stock. É uma terminologia que se usa muito em peça de carro para restauração, se refere a peças novas de estoque antigo. Par de faróis, 2 piscas de para-choque, par de para-barros, reservatório do limpador, o reservatório de água. O reservatório de água foi um absurdo de caro, um reservatóriozinho de nada, né? Tem paralelo que custa baratinho, mas que não tem um interruptor lá, né? Isso. Então isso aqui foi um absurdo de caro, né? E as coisas vão se somando, né? É até bom a gente não fazer essa soma durante o processo, porque, cara, a chance de você querer abandonar o projeto é gigantesco, né? Esse reservatório de água, por exemplo, a gente fez questão de usar o do Golf, porque muita gente falou, inclusive nos comentários durante a saga, que era igual do Gol, que o do Gol era igual, tal, só que aí a gente pegou um importado do Golf mesmo. Bom, interruptores de porta, aquelas capas de banco que a gente não usou. Manola, mas você não usou, por que está aí? Você vai ver no final, a gente fez um adendo, tá?
4 maçanetas novas de estoque antigo. Isso aqui valeu muito a pena. Isso aqui foi uma peça que deu uma baita diferença no acabamento. Quando você chega perto do carro, aquela porta bem pintada, aquela maçaneta novinha, com aquele acabamento preto de fábrica, com as guarnições. Isso aqui foi muito bem comprado, foi muito bom, né? Depois a tampa do limpador, o aplique defletor do para-choque, o par de para-choques novos de estoque antigo. Isso aqui também achei que o preço foi bom, né? R$ 1.600, 2 para-choques novos, né? Volkswagen e tal. O capô novo custou R$ 900. Eu duvido que o interessante é que são peças novas, originais Volkswagen. Se você pegar um Up, que acho que é o carro mais barato da Volks hoje, eu duvido que você encontra um para-choque por esse valor aí, 0 na concessionária, ou um capô por esse valor aí, 0 na concessionária. O capô, e assim, isso foi tão que a gente falou até num outro vídeo, né, ou numa live, sei lá, que a soma do capô mais os 2 para-choques deu o preço da peça mais cara que a gente comprou, que foi a grade. A grade a gente comprou na última semana. Sim. A gente já tinha localizado essa grade há uns 3 meses, né? E eu falava para ele, não, vamos segurar. Só que aí, a gente chegava nele, ó, faz de conta que é o Golf aqui, tá? Até porque eles são parecidos, só que o outro é mais gordinho. Tava com capô 0, com a pintura lambida 0, o para-choque 0. E o bigode também 0, a gente já tinha. O bigode 0, os faróis 0, tudo 0. E uma grade meia rubs, putz, só ia dar a grade. A gente ia olhar lá, né? Só ia ver a grade meio torta, né? Aí não teve jeito. Quando chegou na última semana, a gente coçou a cabeça, né? Tomamos um analgésico e efetuamos a aquisição da grade de R$ 2.500. Depois 4 borrachas de porta, um console novo de estoque antigo. O console é só aquele pedacinho onde vai os copinhos lá, né? Aquele pedacinho lá da frente. O volante novo de estoque antigo, esse foi muito bom também ter achado. A gente achava que não ia achar nunca, né? Pagamos R$ 750. Então você vê, tem peça que é cara, tem peça que é barata. Quer dizer, barato nada mas proporcionalmente tem coisa que é muito mais barata do que outra, tem coisas que são muito mais caras do que outras. A raridade, né? Desse Exatamente. volante, foi muito barato. Depois a cromatização de peça, a bilha do câmbio 0 km, o spoiler do VR6 que a gente não usou, uma borracha borracha do porta-mala, né? Um monte de parafusos para montar o carro, um chicote interno usado, que o nosso estava cheio de gambiarra lá, e uma saia original usada. Então a gente gastou R$ 17.164 de peça, ou seja, já gastamos mais de peça do que no carro, né? Então o pessoal, gasta o valor de outro carro para restaurar? Não, gasta mais, né? Bom, aí a gente chega num total doloroso, né, de R$ 75.043. É muito dinheiro, né? Depois eu falo do total aqui, né? É um suicídio financeiro se você não tiver um motivo importante para fazer. E eu vou mostrar o quão loucura é, né? Mostrando um outro negócio. Bom, aqui as peças não usadas, tá? A gente não usou as capas de banco, a gente não usou o reservatório de água porque era do cabriolé, então era grande, não, compramos errado. A gente não usou o spoiler do VR6, que inclusive a gente já vendeu, né? E um dos emblemas Golf que a gente comprou, que a gente mostrou em um dos episódios, era aquele emblema grandão que a gente também não usou. Então a gente descontou essas peças que a gente não usou, apesar da gente ter gasto o dinheiro, né? E aí a gente chega num total final de R$ 73.274. Esse aqui é o emblema que estava anunciado como do 97, e aí esse é muito grande, né? A gente acabou usando o do carro mesmo, todos os outros novos de estoque antigo. Então essas peças aqui, inclusive, se alguém tiver interesse, tem aqui, ó, tem um emblema GLX que veio um a mais, quando a gente comprou, eu sei, porque eu comprei o GLX avulso, depois um cara só vendia o Golf com o GLX junto. Aí eu precisei comprar de novo, né? Depois tem aqui umas pecinhas aqui, ó. Esse aqui... Só encapar. Esse aqui a gente vai encapar. Isso aqui acho que a gente até vai encapar vamos deixar pendurado, guardado. Tá. Mas ó, se alguém quiser o reservatório esse reservatório de água, tá? Reservatório novo. Não é novo de estoque antigo, mas é novo de reposição. Ele tá aqui, ó, como Golf 9498 Cabriolé. Se alguém tiver interesse, tá aqui na mão. Acho que alguém importou isso errado e a gente comprou errado também, porque já vem com a bombinha, né? Com a tampa também, para o reservatório de água a gente tem que comprar a tampa apartada. Talvez seja o mais interessante, a gente não tem por que segurar. Claro. Par de lanterna Hella original. Isso, tem esse quebradinho aqui. Ele tem um trincado numa e a outra tá perfeita, né?
Um polimento zero. Se alguém tiver interesse, às vezes o cara tem uma que tá, essa aqui tá boa, a outra tá meio trincada, ou não sei o quê. Aquele pessoal que restaura, restaura isso bem fácil se tiver uma outra que esteja quebrado aqui, ou que esteja quebrado aqui, que esse pedaço estiver bom, né? Então essas peças aí a gente disponibiliza, né? Se alguém quiser. Bom, então, suicídio financeiro à parte, né? A gente vai mostrar aquilo que eu estava falando no começo, né? Por que esse carro só fez sentido por ter um valor sentimental, por ter sido um carro que foi da minha mulher, foi um carro da família, foi um carro do teu avô, foi um carro da tua avó, foi um carro que você nasceu dentro, tua mãe estava indo pro hospital, o trânsito estava muito pesado, você nasceu dentro do carro. Então são essas situações que fazem fazer sentido, né? Você restaurar um carro desses, né? E a maior prova de que não vale a pena é isso aqui. Ontem me mandaram um link do padrão Misa, né? O Misael lá de Santa Catarina. O Misael, ele anunciou esse Golf, né? É um Golf 97/98, né? O nosso 9797, né? Esse é um ano seguinte, né? O carro na mesma configuração do nosso, né? 126 mil quilômetros, teto solar, ABS, airbag, carro todo revisado, tal, manual do proprietário, chave reserva, todos os faróis lanternas originais Hella, tal. Pedida de 29.500, até dói ver isso, né? Mas Badola, o seu ficou zero. Cara, mas dá uma olhada no carro que o Misael tá vendendo, tá? O carro é zero, pelo menos nas fotos, assim, parece um carro muito zero, muito original. Olha que carro lindo. Aqui tem o meu reflexo na foto aqui. Então, assim, se alguém tem vontade de comprar um Golf, tô sem internet. Se alguém tem vontade de comprar um Golf, é um carro que veio bastante, né? Não faz sentido comprar um Golf para restaurar, né? Faz sentido você achar um Golf em bom estado, como é o caso desse daqui, né? E você compra ele, pronto, vai ser feliz, né? 29.500, né? Sobre o que a gente gastou aqui, né? Então vamos pegar isso aqui dividido por 29.500, né? A gente gastou 2,5 vezes, né? Gastamos duas vezes e meia o valor do carro que o Misael está vendendo, né? Então a pessoa que quer montar uma coleção e tal, vai comprar carro pronto, carro que não precisa fazer, que é o que a gente faz, né? A gente só restaura carro quando tem um motivo ou quando não tem outro, né? Mas a grande maioria dos carros, principalmente os neocolecionáveis, a gente começou a comprar justamente por isso, porque o carro bem preservado, o carro com baixa quilometragem, um carro original, com pintura de fábrica, custa metade, 1/3 do valor para você restaurar um, né? Maior prova disso, tá? E a gente nem preparou, mas tá aqui, ó. Golfinho GTI 95, compramos do jeito que tá, né? Já tem vídeo desse carro no canal, os bancos todos originais, o volante todo novinho e tal. Cara, gastamos a fração do preço que se gastaria para restaurar um carro desse. Um exemplo que a gente não precisa entrar em valores, mas que antes desse caminhão tá pronto, tá, já que estamos aqui, esse apareceu, esse que tá do lado, todo original, sem quilometragem baixa e tal. Por uma parte do que foi gasto. Esse caminhão tem 7 mil quilômetros, é zero, toda pintura de fábrica impecável. Esse caminhão aqui a gente restaurou inteiro, né? E a gente gastou muito mais, algumas vezes a mais do que foi esse. Então por que vocês fizeram esse caminhão? Porque é um caminhão bombeiro nacional. Tem alguns caminhões bombeiros aqui em coleções, mas 99% são importados de fora, tal. Então um caminhão que foi da CESP, é um sobrevivente. Então nesses casos compensa restaurar. Carros que não tem outro, tal. Mas aí voltando para os carrinhos que a gente comprou, para não precisar gastar nada ou quase nada, né? Por acaso estão aqui, ó, o Golf GTI, o Corsa GSI, né? Corsa GSI também, né? Os banquinhos todos originais, volante de couro original, tal. O Citroën C2 VTS, 1 de 2 no Brasil. Cara, se somar, né, o que a gente gastou para comprar esse carro e esse carro, provavelmente dá o valor que a gente gastou só para restaurar o Golf, né? Então não compensa, né? Não compensa restaurar
carro que você tenha a possibilidade de comprar ele em bom estado, tá? Para todos os outros compensa, porque ou isso ou não ter, tá? Então, cumprindo aí o compromisso de mostrar os custos do Golf, né? A facada final ficou essa. Valeu a pena? Valeu. Putz, foi super legal. Criamos um conteúdo bacana, minha mulher ficou super emocionada lá no dia. A gente aprendeu um carro que a gente não conhecia, que a gente conhecia muito pouco. Foi legal. Mas do contrário, ó, procura aí o padrão Visa e seja feliz. A última observação que eu faço é que talvez esse Golf poderia ter custado um pouco menos se a gente não tivesse feito ele a toque de caixa, né? Mas pouca Mesmo coisa. assim, ia ser Por exemplo, talvez a gente não diferença. fosse comprar a grade de 2.500, talvez a gente fosse procurar um pouco mais as coisas, Sim. talvez a gente conseguisse economizar um pouquinho, ficou um pouco mais caro por ser, por questão da saga, para a gente querer correr, para a gente fazer. É verdade, tem isso também. Mais né? da metade dos custos aí são inevitáveis. São inevitáveis, né? Por isso, pessoal, quando vocês veem um GTI que foi totalmente restaurado, o pessoal pedindo 6 dígitos e tal, cara, provavelmente o cara gastou mais do que isso, tentando recuperar um pouco do dinheiro. Vale a pena? Não sou eu que vou responder, você. Você consegue achar um carro em bom estado do carro que você consegue? Então não vale a pena. Ah, não consigo. Então é isso ou fica sem. Beleza? Então é isso aí. A saga do Golf da minha mulher, o episódio bônus, abrindo os custos da restauração, os custos de toda a saga, cumprindo o que a gente prometeu para os senhores. A gente já tem uma nova saga engatilhada, né? O próximo vídeo do canal a gente vai abrir para vocês qual é a próxima saga. Acabamos de gravar, a gente gravou antes desse, né? No último vídeo que a gente falou sobre esse assunto, a gente estava em dúvida entre fazer a saga do Corsa da minha irmã ou a saga do Dodge 1800 SE, a Força Jovem. E aí teve uma baita reviravolta. No dia seguinte que a gente falou isso, aconteceu um outro negócio relacionado a um dos carros que a gente tinha comentado durante esse vídeo, né? E vocês vão ver na sequência, no próximo vídeo do canal. Inscrevam-se no canal, ative as notificações para receber a mensagem aí cada vez que a gente postar um vídeo novo. Se você gostar muito do conteúdo, seja membro do canal. Na área de membros a gente coloca vídeos quase diários, mostrando um diário da nossa vida automotiva, tudo que a gente faz, tudo que a gente deixa de fazer. A gente mostra os bastidores, a gente chora as pitangas quando tem que chorar, a gente conta as vitórias quando tem vitórias para contar. O pessoal que é membro, são mais de 1000 membros no canal, tem dado um feedback super positivo, né? E tem pessoas que já são membros do canal há mais de ano e têm gostado bastante, beleza? Abraços a todos, até mais!